Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Você que é estudante do componente curricular PIASC-MED, aqui é o professor Feizi Milani. Hoje a gente vai estar discutindo um tema muito importante em vários campos da vida da gente e da saúde pública, que é procurar entender o que são políticas públicas e quais são as políticas públicas que dizem respeito ao campo da promoção da saúde e também o que é promoção da saúde, como é que as políticas públicas podem influenciar isso. Então, essa aula tem como objetivos definir políticas públicas, distinguir entre promoção da saúde e prevenção de doenças, conhecer duas das principais concepções e abordagens de promoção da saúde, reconhecer o caráter intersetorial da promoção da saúde e identificar as principais políticas públicas em vigor no Brasil no campo, na perspectiva da promoção da saúde. Então, o que são políticas públicas? Na verdade, elas fazem parte do nosso cotidiano, embora muitas pessoas nem se deem conta do quanto que elas estão presentes no dia a dia da gente. Por exemplo, vocês como estudantes pagam meia entrada no cinema, no teatro, enfim, em shows. Isso é uma política pública. Os idosos que não precisam pagar o transporte, né, dentro da cidade é outra política pública. O sistema de cotas para entrada na universidade, o programa de financiamento do estudo universitário, do FIES, né, que permitiu a muitas pessoas cursarem o nível superior, o próprio Enem e o SISU, que permite então um processo de seleção unificado no país inteiro, são outros exemplos de políticas públicas. Só para vocês verem que é algo concreto e que faz parte da vida de todos nós, todos os cidadãos do país. Mas, olhando um pouco em termos de definição, né, existem vários conceitos do que são políticas públicas. Segundo Peters, é a soma das atividades dos governos. E pode ser governo municipal, estadual ou federal. E essas atividades são atividades que influenciam a vida dos cidadãos. Segundo Dye, as políticas públicas é aquilo que o governo escolhe fazer ou não fazer. Mas existem algumas características que definem, né, as políticas públicas. Cada política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora ela se materialize através dos governos. Em geral, ela é abrangente, ela não se limita a leis e regras, é uma ação intencional com objetivos a serem alcançados. E embora uma política pública tenha impactos no curto prazo, a visão dela é que seja de longo prazo. E a política pública envolve processos subsequentes, ou seja, ela implica também em implementação, execução e avaliação. Não é simplesmente uma lei que entra em vigor, uma coisa e fica por isso mesmo, né? Ela tem que ser continuamente avaliada e eventualmente aprimorada ou até mesmo modificada. Uma política pública, né, normalmente ela vai se desdobrar em planos e programas e finalmente em projetos. É interessante vocês conhecerem essa diferença, né, entre o que é uma política, um programa ou um projeto. Vamos ver um pouco mais com mais detalhes. A política é uma proposta institucionalizada, portanto, parte de uma ou várias instituições, de solução de um problema central, uma questão que realmente afeta a vida da coletividade. Essa escolha desse problema central é orientada por uma concepção, ou seja, de uma prioridade. Se a prioridade é favorecer determinado segmento social, se a prioridade é favorecer a infância, se a prioridade é garantir a mobilidade dos cidadãos, então há uma concepção que orienta
a definição dessa política pública. A política pública antecede a ação, não é? Ela nasce como regra, como uma concepção que irá definir um curso para a ação. Já o programa é a solução dada a cada um dos problemas causais que explicam o problema central da política. Então, esse problema central que a política tenta solucionar ou amenizar, ele tem causas, né, que são outros problemas que causam ele e que foram julgados cruciais por uma estratégia concebida para cercá-lo, enfrentá-lo e superá-lo. As políticas são implementadas por meio de programas. Então, uma mesma política pode se desmembrar, pode se refletir em diversos programas. E, finalmente, o projeto. O projeto é a menor unidade, é como se fosse, digamos, né, comparando com a célula, com o corpo humano, é o átomo, né? É a menor unidade do processo de planejamento. Trata-se de um instrumento técnico-administrativo de execução de empreendimentos específicos, direcionados para as mais variadas atividades interventivas e de pesquisas. Um projeto, gente, tem início e fim. Ele tem um prazo. Ele tem um prazo para atingir um determinado objetivo específico, né? Um programa é uma coisa de longa duração, né? Mas o projeto é de uma duração bem mais curta. Pode ser um projeto de alguns meses, de 1 ano, de 3 anos, talvez de 5 anos, mas não muito mais do que isso. Então, essa é a diferença entre política pública, programa e projeto. E que vocês, no exercício da profissão, dentro do SUS, vão estar sempre convivendo com essa terminologia, porque há projetos, há programas e há políticas que vão sendo implementadas. Então, vamos agora então olhar para o segundo grande tópico dessa aula, que é a promoção da saúde. O que é, de fato, promoção da saúde? Segundo a Carta de Ottawa, de 1986, que foi uma grande conferência global sobre promoção da saúde, ela define a promoção da saúde como o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Aqui eu circundei algumas palavras-chave para chamar a sua atenção. Veja que a promoção da saúde tem um elemento muito forte de capacitação, de construção de capacidade, de empoderar quem? A comunidade, a população. Para quê? Para que ela própria atue na melhoria da sua qualidade de vida e saúde. Então, é a saúde vista na sua concepção mais ampla, que inclui a qualidade de vida, inclui o bem-estar, não é apenas a ausência de doença, não é apenas a saúde física, é mental, é social, é o convívio entre as pessoas, tudo isso está embutido, né, nesse conceito. E esse processo inclui uma maior participação de quem? Da própria população, da própria comunidade, no controle desse processo. Então, diferente de uma visão paternalista ou assistencialista, na qual os profissionais de saúde, os técnicos do governo, enfim, os gestores decidem e fazem e executam e controlam e avaliam, a promoção da saúde requer uma participação efetiva da população, da comunidade, no processo de busca de melhoria da qualidade de vida. Então, outra forma da gente explicar o que é promoção da saúde, né, que vem de um autor brasileiro, o professor Buss, é entender como um enfoque político e técnico em torno do amplo processo de saúde, doença, cuidado, né? Desse todo contínuo de saúde, doença, cuidado. Toda a abordagem dessa complexidade é feita pela promoção da saúde. E a promoção da saúde se fundamenta em um conjunto de valores
tais como valor da vida, da saúde, da solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação, parceria. E ela atua, né, a promoção da saúde atua a partir de uma combinação de estratégias. Ela requer, né, o engajamento do Estado, através de políticas públicas saudáveis, o engajamento da comunidade, através de um reforço da ação comunitária, da participação efetiva dos cidadãos. Ela envolve os indivíduos através das suas habilidades pessoais, desenvolvendo suas habilidades pessoais e colocando suas habilidades pessoais a serviço do bem-estar coletivo. Ela, obviamente, vai envolver o sistema de saúde, muitas vezes reorientando a sua atuação, que em geral é muito mais no campo curativo individual e precisa cada vez mais envolver também a dimensão preventiva e coletiva. E a promoção da saúde, ela requer parcerias intersetoriais, ou seja, uma múltipla responsabilização. E nós vamos ver um pouco mais sobre essa questão da intersetorialidade. Quando falamos intersetorialidade, estamos nos referindo aos diferentes setores que compõem o Estado, que compõem a sociedade. Então, por exemplo, a saúde é um setor, a educação é outro setor, né? A cultura é outro setor, toda a temática da habitação é outro setor, a mobilidade urbana é outro setor. Então, a agricultura, todos esses são diferentes setores, muitas vezes têm que estar engajados também no processo de promoção da saúde. Então, vamos tentar entender melhor a diferença entre promoção da saúde e prevenção de doenças. De fato, eu quero dizer para vocês que muito comum a gente vê uma equipe de saúde com excelentes profissionais planejando, nós vamos fazer uma ação de promoção da saúde. E essa ação basicamente é o que, por exemplo, vamos fazer uma palestra sobre o câncer de mama, porque é o Outubro Rosa, ou vamos fazer uma palestra sobre o câncer de próstata, porque é o Novembro Azul. Essas atividades têm seu mérito, sem dúvida nenhuma, mas elas não são promoção da saúde, elas são prevenção de doenças, né? Então, quando a gente faz uma atividade, palestra, oficina, vivência, roda de conversa, qualquer que seja a estratégia pedagógica, mas focada em uma doença, nós estamos atuando na prevenção daquela doença. E isso é importante, isso é necessário, mas isso não é ainda promoção da saúde. Por isso é importante a gente entender essa diferença. Então, se a gente for pesquisar, né, no dicionário o conceito de prevenir, ele tem a ver com preparar, chegar antes de, impedir que algo se concretize. O prevenir exige uma ação antecipada, no caso da saúde, né, baseada no conhecimento da história natural da doença, para tornar o progresso dessa doença improvável. E ela implica o conhecimento epidemiológico para o controle e a redução do risco de doenças. Então, a prevenção é algo específico em cima de uma doença ou de um conjunto de doenças que tem elementos em comum e que nós queremos impedir que aquela doença surja ou se estabeleça ou se agrave. O que seria então promover? Veja, a palavra, né, o verbo promover tem a ver com impulsionar, fomentar, originar, gerar, né, fortalecer. Então, promover a saúde refere-se a medidas que não se dirigem a doenças específicas, mas que visam aumentar a saúde e o bem-estar. É diferente de prevenção. A promoção da saúde implica o fortalecimento da capacidade tanto individual quanto coletiva para lidar com a multiplicidade dos determinantes e condicionantes da saúde. Lembram dos determinantes da saúde, né?
Então, são múltiplos, né? E muitos deles interagem, né? Muitos deles se reforçam mutuamente, seja para aumentar a carga de doenças, seja para melhorar o nível de saúde da população. Então, um exemplo de promoção da saúde, quando a gente promove a atividade física, quando a gente promove o combate ao sedentarismo, nós estamos, ao mesmo tempo, né, prevenindo doenças cardíacas, nós estamos também prevenindo a obesidade, estamos prevenindo diabetes, estamos prevenindo até o câncer, porque muitos tipos de câncer, né, têm correlação com o sedentarismo. Então, mas nós não estamos falando, né, de nenhuma dessas doenças, nós estamos promovendo uma atividade física. Quando a gente promove uma alimentação saudável, da mesma forma, essas mesmas doenças que eu citei são automaticamente o risco delas ocorrerem ou se agravarem é reduzido, porque nós estamos promovendo uma alimentação saudável que vai repercutir em todas as áreas da vida. Então, essa é a diferença, né, entre promoção e prevenção. Agora, vamos interligar os dois temas que a gente viu até aqui, né? Qual é a relação entre políticas públicas e promoção da saúde? Então, quando falamos de promoção da saúde, é importante a gente saber que existem diferentes concepções, né? E duas grandes concepções que até hoje, vamos dizer, influenciam o pensamento e as políticas públicas, né, no campo da saúde, são essas que eu vou apresentar aqui, tá? A letra A, a letra B, vamos ver. Uma concepção é da saúde como resultante de comportamentos de indivíduos e famílias. Então, essa é a concepção que enfatiza os estilos de vida, a dieta, a atividade física, que combate o hábito de fumar, porque são comportamentos individuais ou de famílias e portanto, colocam uma ênfase em programas educativos relacionados a esses riscos comportamentais passíveis de mudança. Então, essa é uma concepção. Mas existe outra concepção, igualmente importante, na qual se vê a saúde como resultante de um amplo espectro de fatores relacionados à qualidade de vida, com ênfase. Então, nessa concepção, a ênfase é colocada em ações voltadas para o coletivo e para o ambiente físico, ambiente social, político, econômico, cultural, contemplando a autonomia de indivíduos e grupos e a equidade. Não sei o quanto que fica claro a diferença entre essas duas concepções, mas vamos ver o que essas concepções, a que tipo de abordagens elas levam, e eu acho que vai dar mais concretude a esse conceito. Nessa primeira concepção de promoção da saúde, em que a saúde é resultante de comportamentos de estilo de vida, né, a abordagem que se adota reforça uma tendência a diminuir as responsabilidades do Estado, delegando aos indivíduos progressivamente o autocuidado. Por outro lado, naquela concepção em que enfatiza a multiplicidade de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais que afetam a saúde não só individual, mas coletiva, então a abordagem ressalta a atuação sobre os determinantes socioambientais da saúde e as políticas públicas intersetoriais voltadas à melhoria da qualidade de vida das populações. Então, talvez você esteja se perguntando, bom, mas qual que é certa, qual que é errada? Eu diria, né, minha compreensão pessoal é que ambas estão certas, né? Ambas estão certas e elas não são excludentes. O grande problema é que, infelizmente, como tantas outras coisas, às vezes o pensamento das pessoas se polariza e quer dizer que se eu penso dessa forma, eu excluo a outra e vice-versa. É inegável, né, o impacto dessas questões estruturais, desses determinantes socioambientais, da influência da cultura, da política, da economia na saúde da população,
mas também é inegável o quanto que cada um de nós tem um leque de opções diante de si e que essas opções podem ser mais saudáveis ou menos saudáveis. Então, oferecer às pessoas a oportunidade de compreender o quanto que as suas escolhas da dieta, da atividade física, do ritmo, enfim, do estilo de vida, tem repercussão também sobre sua saúde, é muito importante. Então, eu pessoalmente, né, entendo que essas abordagens se complementam e que ambas são necessárias, porque você facilmente vai observar por exemplo, numa comunidade de baixa renda, numa favela, onde as pessoas basicamente têm o mesmo nível educacional, basicamente têm o mesmo nível de renda e enfrentam as mesmas dificuldades, você vai ver pessoas que têm um nível de cuidado com a sua saúde, que fazem escolhas saudáveis para o seu dia a dia, e outras que absolutamente não fazem isso. Então, não é só os fatores estruturais, as questões individuais e familiares também são muito importantes. Então, nessa perspectiva, né, da ênfase nos determinantes sociais e a sua relação com a promoção da saúde, se propõe, né, a substituição da abordagem comportamental, que é essa que eu falei, de mudanças no estilo de vida, né, de comer menos açúcar, comer menos gordura, né, fazer escolhas mais conscientes. Essa abordagem digamos, substituída por uma abordagem mais ampla dos problemas de saúde, que seria atuar sobre os determinantes, sobre o caráter coletivo, as políticas públicas, a capacidade dos indivíduos e das comunidades de determinarem o seu futuro. Então, isso requer estratégias combinadas, tanto voltadas para os indivíduos, quanto para os ambientes e para as políticas públicas. Esse quadro, né, que vocês estão vendo aí, vocês já viram anteriormente, né, tem a ver com os determinantes sociais da saúde e ela inclui, né, quer dizer, os determinantes de saúde incluem desde os fatores individuais, hereditários, idade, sexo, ao estilo de vida, às redes sociais e comunitárias, e aí vai cada vez ampliando mais, incluindo as condições de vida e de trabalho, e finalmente tudo isso se insere num ambiente amplo, né, da sociedade, ambiente cultural, socioeconômico, ambiental, que também vai impactar na saúde do indivíduo. Então, quando nós pensamos em atuar sobre a coletividade, buscando um impacto maior na saúde da população, há um conceito, né, bem interessante, que é esse de populações estratégicas em saúde pública. Então, quando, por exemplo, se você for trabalhar numa unidade de saúde da família, essa unidade tem ali em torno de si um território no qual habita uma população que está vinculada à sua equipe de saúde, né? Uma forma ingênua de pensar nessa população seria como se fosse algo homogêneo, uma população única, onde basicamente todo mundo tem as mesmas características, as mesmas demandas, necessidades e problemas. E não é assim na realidade, né? Uma comunidade, uma coletividade é uma coisa bastante heterogênea. Então, uma forma da gente abordar isso é identificar grupos populacionais que apresentam uma maior vulnerabilidade a condições de saúde precárias e a desigualdades, devido a uma combinação de fatores sociais, econômicos, culturais e de saúde. Então aí a gente começa a identificar naquela população como um todo esses grupos populacionais e pensar junto com eles estratégias mais efetivas para a promoção do seu bem-estar e qualidade de vida. Então, relembrando, as desigualdades afetam as oportunidades de vida, a qualidade dos ambientes físicos e sociais e a disponibilidade de serviços de saúde. Portanto, impactam
a saúde desses grupos de uma maneira desproporcional em relação à população como um todo. Então, é importante que vocês, como futuros médicos e médicas, entendam as necessidades específicas dessas populações e que vocês estejam preparados para prestar cuidados de saúde culturalmente apropriados e que levem em conta as particularidades desses grupos populacionais. Então, por exemplo, os seminários que vocês vão preparar e apresentar como parte do seu programa do PIASC-MED, justamente cada seminário desse está focado em uma população estratégica em saúde pública. Então, temos a saúde da criança, a saúde do adolescente jovem, a saúde da mulher, do homem, do idoso, da pessoa com deficiência, da população negra, da população indígena, cada grupo populacional desse é reconhecido no SUS como uma população estratégica. E por isso que a gente vai estar vendo elas juntos nos seminários. Então, nessa perspectiva ampliada de saúde e de promoção da saúde, a gente reconhece diversos pré-requisitos para a saúde. Por exemplo, como é que pode haver a saúde se não há paz? Né? A paz é um pré-requisito para a saúde, não só no sentido de que a violência afeta, né, causando óbito, causando lesões, causando traumas psicológicos, mas porque a paz, então, traz a cooperação, traz a integração e isso traz o bem-estar social. Mas há vários outros pré-requisitos, né? A habitação, educação, alimentação, renda, um ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social, equidade. Todos esses pré-requisitos são identificados e reconhecidos naquele mesmo documento que eu mencionei, a Carta de Ottawa, né? Então, é com base nesse entendimento de promoção da saúde que nós temos no SUS a Política Nacional de Promoção da Saúde. E essa política, então, veja a amplitude dela, o que ela propõe, né? Quais são as linhas, as abordagens da Política Nacional de Promoção da Saúde. Alimentação saudável, prática corporal, atividade física, prevenção e controle do tabagismo, redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, a redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, a prevenção da violência, o estímulo à cultura da paz e a promoção do desenvolvimento sustentável. Eu acho que se a gente olhar só para esses, né, grandes objetivos da política de promoção da saúde, a gente percebe a complexidade e a amplitude do que é realmente a saúde para uma população. Agora, é importante a gente reconhecer que a promoção da saúde não é uma responsabilidade exclusiva do setor de saúde, né? O setor saúde é o principal, né, responsável pela promoção da saúde, mas não é o único. É necessária uma atuação intersetorial e interdisciplinar. Intersetorial eu já comentei com vocês, são os diversos setores. Interdisciplinar, as diferentes disciplinas, os diferentes campos do conhecimento que precisam se integrar para que a promoção da saúde possa ser efetiva. As decisões, novamente o professor Bus diz, as decisões em qualquer campo das políticas públicas, em todos os níveis de governo, têm influências favoráveis ou desfavoráveis sobre a saúde da população. Então, imaginemos aqui em Salvador, né? Há uma série de projetos, há uma priorização da mobilidade urbana, que é uma questão importante, obviamente, mas infelizmente isso vem sendo feito às custas da derrubada de centenas de árvores na nossa cidade, árvores às vezes centenárias, para que se abram ruas e passagens específicas para ônibus, para metrô, para coisas específicas assim. Então, a mobilidade
urbana é importante, mas o meio ambiente não é. Então, uma política pública, né, vai ter algum impacto sobre a saúde da população, ou positivo ou negativo. A gente tem que estar atento a isso. Então, vamos ver agora uma série de exemplos de políticas públicas do Brasil, né, na perspectiva da promoção da saúde. E aí vocês vão começar a ver como que várias dessas políticas públicas vêm de setores bem diferentes do que normalmente a gente pensaria como sendo da saúde. Então, vamos começar pelo saneamento básico, né? Existe uma política nacional de saneamento básico que visa a garantir o acesso da população a serviços como o abastecimento de água e o tratamento de esgoto. São direitos fundamentais do cidadão, mas a gente sabe que em muitos lugares ainda esse acesso à água potável, à rede de esgoto é muito precário. Também existe uma política nacional de resíduos sólidos, né? E ela busca promover a gestão adequada dos resíduos sólidos, reduzir a poluição ambiental e melhorar a qualidade de vida da população. É outra área que ainda precisamos avançar muito, né? Tem tido avanços, né? Mas ainda há muito caminho para percorrer para chegar nesse ponto que realmente os resíduos sólidos, né, o lixo, não deixe de ser um fator de poluição ambiental e, consequentemente, de adoecimento das pessoas. O campo da assistência social, né, tem uma correlação direta com a saúde, e aí o exemplo que a gente traz é o programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, né, do governo federal para aquele segmento da população que tem uma renda, né, abaixo de um determinado nível e tem como objetivo reduzir a pobreza e a desigualdade social. Então, isso acaba com certeza impactando a saúde, primeiro porque boa parte dessa renda que as famílias recebem termina sendo usada para melhorar a alimentação, mas também porque o próprio programa exige das famílias uma série de condições para que se mantenham dentro do programa. Então, os filhos têm que frequentar a escola, têm que estar com o calendário vacinal em dia. Então, termina tendo desdobramentos também em vários aspectos da saúde. Alimentação e nutrição. Existem várias políticas públicas nesse grande setor. Eu vou destacar aqui só dois: a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que busca garantir o direito humano à alimentação adequada, promovendo a disponibilidade de alimentos de qualidade, acessíveis e suficientes para toda a população. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que quer fornecer refeições saudáveis e nutritivas para crianças em escolas públicas. E uma coisa interessante é que esse programa de alimentação escolar ele tem uma conexão com o programa de estímulo à agricultura familiar. Então ele busca favorecer aqueles pequenos produtores agrícolas, né, aquelas famílias que têm um pedacinho de terra e que plantam, e que esses alimentos, essas frutas e, enfim, produzidas localmente sejam adquiridas pelo sistema, né, escolar público para a alimentação das crianças. Então, são alimentos culturalmente adequados para os hábitos alimentares daquela população e favorece, ao mesmo tempo, esses pequenos produtores agrícolas. Então, são duas políticas que se reforçam e se complementam. No campo da educação, né, obviamente, temos várias políticas públicas, seja no nível da educação básica, da educação técnica ou da educação superior, né? Vocês certamente conhecem, né? Temos Todos pela Educação, então uma série de políticas que às vezes até mudam os nomes,
mas é favorecendo, fortalecendo, buscando fortalecer a educação básica, buscando ampliar o acesso à educação infantil. A educação infantil se refere às crianças até 5 anos de idade, então nos últimos anos esse acesso tem lentamente, mas gradativamente sido ampliado em várias cidades do Brasil. No campo da educação técnica, então temos instituições como SEBRAE, SENAC, SENAI, SESI, o PROEJA, o PRONATEC, né, que são políticas públicas, novamente, de acesso à educação técnica, né? E, finalmente, em relação à educação superior, eu já citei o exemplo do FIES, do ProUni e o exemplo também do sistema de cotas, que visa corrigir, né, uma distorção, uma injustiça histórica do nosso país e que dificultou, né, historicamente o acesso dos estudantes oriundos do ensino público à universidade, tanto aos estudantes do ensino público e, em especial, os estudantes negros e indígenas. Então, esse sistema de cotas buscou corrigir essas distorções, ampliando essas oportunidades para uma maior equidade no nosso país. A gente já citou também a mobilidade urbana, né? E existe uma política nacional nesse sentido, que visa promover a melhoria da mobilidade urbana no país, incentivando o transporte público, o uso de bicicletas e os pedestres. O incentivo a esses meios de transporte contribui para a poluição do ar, diminuição do trânsito e promoção da atividade física. Então, veja que influencia a saúde de várias formas, né? A segurança pública, né? Talvez, né, num primeiro momento a gente não associe, né, segurança pública com saúde, mas tem tudo a ver. A gente falou do fenômeno da violência e suas consequências. Então, as políticas públicas que visam reduzir, né, a disponibilidade, infelizmente houve políticas públicas aumentando, facilitando o acesso às armas, né, armamento de fogo, né, mas anteriormente houve políticas públicas de reduzir, né, a disponibilidade de armas de fogo, o combate aos motoristas, né, que dirigem alcoolizados, enfim, outras estratégias do âmbito da própria polícia, né, de polícia pacificadora, polícia comunitária, são tentativas, né, de melhorar esse grande desafio do nosso país. Em relação ao meio ambiente, então, todas as políticas públicas que visam preservar o meio ambiente, visam recuperar o meio ambiente degradado, né, visam evitar a poluição dos mares ou a destruição da floresta, tudo isso vai repercutir também na saúde da população, de todos nós. Agora, você percebeu? Nenhuma das políticas públicas que vimos até aqui são exclusivas ou específicas do setor saúde, mas todas elas impactam a saúde da população. Então, isso amplia, né, nosso entendimento da promoção da saúde e das políticas públicas que são saudáveis, né, que contribuem para a saúde da população. Então, e aí vamos finalmente focar nosso olhar em identificar algumas das políticas públicas específicas do setor saúde e que fazem parte desse esforço de melhorar a qualidade de vida da população. Bom, a gente pode dizer que o próprio SUS, né, o Sistema Único de Saúde, é uma política pública, ou uma política de Estado, seria talvez mais correto. Mas podemos dizer que ela é a principal política pública de saúde, porque ela garante acesso universal e gratuito a serviços de saúde em todo o país. E aí é algo que o povo brasileiro ainda precisa se dar conta, né, dessa preciosidade, dessa grandiosidade que é o SUS, oferecer
né, serviços de saúde num país com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com a população tão heterogênea, né, com acesso universal e gratuito. É uma coisa muito grandiosa. A gente tem que ter orgulho e em vez de, vamos dizer, só atacar, né, buscar contribuir para superar as deficiências que obviamente ainda tem. Mas no âmbito da saúde nós temos, por exemplo, o Programa Nacional de Imunizações, né? É uma política pública que ela garante a vacinação gratuita da população brasileira. O Programa Saúde na Escola, chamado PSE, né, que é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, que visa promover a saúde e prevenir doenças entre estudantes do ensino básico. Todo lugar em que tem uma unidade de saúde da família, o PSF, e no território dessa unidade tem uma escola pública de ensino básico, então essa parceria se concretiza através da atuação da equipe de saúde também dentro da escola, com ações educativas. A estratégia de saúde da família é uma mega política pública, na verdade é um modelo de atenção básica à saúde que envolve equipes multidisciplinares, que quanto mais ela se enraizar, quanto mais ela ampliar a sua cobertura até chegar a um percentual bem alto da população, mais efetivo se torna todo o sistema de saúde, porque a estratégia de saúde da família é a principal porta de entrada do sistema de saúde e precisa estar acessível a todos os brasileiros. A Política Nacional de Saúde Mental, nós vamos ter como um dos temas, né, dos seminários, nós vamos ver essa política que visa promover a saúde mental, prevenir doenças mentais e oferecer tratamento adequado e humanizado às pessoas que sofrem de transtornos mentais. E aqui tem algumas outras políticas que provavelmente vocês já viram e já conhecem, né? O Programa Nacional de Controle do Tabagismo, acho que é uma das grandes vitórias do SUS, é esse combate e controle ao tabagismo e através de leis que vêm tornando mais difícil, né, a propaganda do cigarro, e de fato a gente vê um declínio, né, no uso de tabaco na população brasileira. Nós temos aqui a outra política pública que é o SAMU, para atendimento de urgências, né? O programa Farmácia Popular, que permitiu o acesso a medicamentos básicos, né, que tem de doenças altamente prevalentes na população. Então, esses medicamentos não estão só nas unidades de saúde, elas estão em farmácias, né, comerciais, farmácias, lojas, né, de farmácias, e que as pessoas também têm acesso lá gratuitamente. Todo o esforço que vem sendo feito ao longo de décadas, né, em relação à alimentação saudável, que muita gente nem sabe, né, mas as indústrias alimentícias vêm sendo pressionadas, né, pelo Ministério da Saúde, como eu disse, já há décadas, para reduzir a quantidade de açúcar, de sal, né, de gordura nos alimentos industrializados que elas fornecem. E, enfim, há uma resistência muito grande dessas empresas, mas aos poucos foram cedendo e se fazendo pactuações para uma redução gradativa que não alterasse o sabor desses alimentos, para que não houvesse rejeição por parte dos consumidores. Mas, então, ao longo desses últimos anos, toneladas de sal deixaram de ser processadas nesses alimentos industrializados. Vocês já devem ter percebido vários sucos industrializados que vocês compram. Diz assim, o suco é de alguma fruta com maçã. Por que maçã? Porque faz parte dessa negociação, ao invés de adicionar o açúcar, adicionar a maçã para adoçar o suco, porque é um tipo de açúcar de absorção mais lenta, então evita o pico
glicêmico, né, e que afeta a saúde das pessoas. Então, muita coisa que a maioria da população nem tem conhecimento, mas é o SUS trabalhando, né, dessa forma, digamos, nos bastidores, né, promovendo mudanças para a saúde da população. O programa Mais Médicos, que claro, todo mundo já ouviu falar, e que causou um impacto tremendo na saúde da população, né? Quando eu trabalhei no Ministério da Saúde, já há 20 anos atrás, eu me lembro que no Brasil tinha naquela época 5.500 e poucos municípios, 5.500 e poucos municípios, dos quais mil municípios não tinham um médico sequer. Hoje, com o programa Mais Médicos, essa realidade mudou radicalmente. Então, esse programa, que é uma política pública, né, favoreceu a interiorização dos profissionais médicos e isso tem uma série de repercussões e benefícios. E, por fim, outra política no campo da saúde bucal, Brasil Sorridente, isso também já mudou de nome algumas vezes, mas existe sim políticas públicas voltadas para a questão da saúde bucal. Então, a gente viu, né, o conceito de políticas públicas, o conceito de promoção da saúde, diferentes abordagens para a promoção da saúde e, finalmente, focamos nosso olhar em políticas públicas que têm um impacto na saúde da população, e tanto do setor saúde quanto de outros setores. E esse, então, era o objetivo dessa aula de hoje. Aqui vocês têm as referências. Eu espero que tenha sido proveitoso, né? São coisas que vocês vão estar lidando na sua vida profissional. Obrigado pela atenção de vocês.